Cadê a nossa função de curso aqui? Vou derivar, né? Isso aqui. Vão ver que esse alfa desejado é sim um valor constante, então não vai interferir muito. Tem o nosso falso positivo que depende do alfa, então quando tira essa derivada eu tenho esse termo aqui, ó. Eu tenho esse termo, né, de 2 falso positivo menos o falso positivo desejado vezes a derivada parcial da taxa de falso positivo dividido pelo nosso alfa aqui, ok? Bom, o ponto importante é que esse termo aqui, na verdade, eu não sei, então, eu não sei. Mas mesmo eu não sabendo disso, isso não vai interferir, tipo assim, vai prejudicar o meu algoritmo, ele vai funcionar mesmo assim. Só o problema é que eu vou acabar às vezes tendo mais interações para fazer. Bom, pelos todos os testes, ver o que eu fiz. Ao calcular essa derivada que eu não sei, eu considerei como taxa de falso positivo. Então aqui eu resumi como falso positivo menos falso positivo desejado vezes o falso positivo. Eu concordo que não está correto. Como eu não sei essa função, que essa função é muito complexa, eu considerei falso positivo e às vezes o máximo pode acontecer eu demorar mais para atingir esse mínimo local, né? Então tem que fazer com mais interações aí. Então daí foi uma simplificação que eu fiz aí que acaba atrapalhando um pouco, mas no entanto não vai, o algoritmo ainda vai convergir, ok? Outro ponto importante que isso aqui saiu da literatura, como eu mencionei, lá de inteligência computacional, e normalmente atrelado a esse nosso J tem um Mi aqui, que é a taxa de aprendizado, que é um termo que vamos explicar aqui, que normalmente o pessoal ajusta na mão, né, para essa taxa de aprendizado aí, ok? Não vou entrar em detalhes porque eu acredito que isso no final não vai atrapalhar muito o nosso exame, o nosso desempenho não, porque essa função aqui para aplicar esse gradiente descendente é bem simples, né? Existe tipo de funções mais complexas, por exemplo, espaços, curvas assim, que ele tem que achar um mínimo local e não é o caso do nosso problema é bem tranquilo, beleza? Bom, se quiser, caso vocês queiram ver mais alguma coisa sobre gradiente descendente, eu recomendo assistir esse vídeo no YouTube aí, né? Que eu não vou entrar em muitos detalhes, mas... Então tá aqui, ó. O que eu vou fazer aqui na nossa funçãozinha a mais aqui. Essa parte está em vermelho aqui, posteriormente eu vou explicar essa parte aqui. Bom, tem essa função minha, que nós já vimos, né? Tá passado. E agora eu adicionei uma nova variável aqui, que é o gradiente, que é o termo que eu vou atualizar em cada uma das minhas interações. Então tem a nossa função de curso, eu fiz uma atualização agora, no qual eu coloquei um novo parâmetro de saída, que é o gradiente, que eu estou chamando aqui, que seria aquele passo que eu vou dar em cada uma das minhas interações aí. Então, após estimar o falso positivo, né, no final da minha sessão, agora eu estou calculando o nosso erro, né, que é o falso positivo menos o falso positivo desejado, e na nossa função de custo, está aqui, eu estou fazendo isso aqui, ó. Antes eu fazia isso, que seria essa função ao quadrado. Eu estou levando ao quadrado e ainda, por segurança, eu incluí esse termo aqui, que esse termo é 10, 100 vezes um alfa negativo. O que isso quer dizer? É o seguinte, caso o nosso alfa seja um valor negativo, encontre o valor de um alfa negativo, que nós sabemos que o nosso alfa não pode ser negativo, né? Eu estou penalizando a minha função de curso por um valor igual a 100. Por que eu fiz? Porque essa técnica aqui, ela tende a procurar num espaço, e pode ser que em algum caso ela caia no valor que eu não quero, com um valor do alfa negativo. Então, para penalizar essa busca, eu falo, bicho, não está no caminho errado, não vai buscar aí não. Eu estou penalizando por meio dessa adição, né? Estou incluindo esse termo aqui que penaliza quando eu tenho um alfa negativo, que eu não quero desejar, que eu não desejo, ok? Por isso eu incluía mais. Na vez passada, nem precisei de incluir isso, porque eu já colocava que o alfa meu tinha que ser de 0 até um certo valor, procurando intervalos de 0,0001 e por aí vai. Bom,
E por fim eu coloquei o gradiente, que está nessa forma aqui, ó. Gradiente, que seria o nosso erro, né? Que seria esse termo aqui, vezes o falso positivo. Até deixei em vermelho aqui, né? Que na verdade esse termo seria isso, né? Que eu estou considerando como somente falso positivo. E sabemos que isso não é verdade, só vai diminuir a questão do tempo do nosso algoritmo, embora o nosso algoritmo é muito rápido para o nosso problema, mas ele ainda vai alcançar o mínimo local, que é o nosso objetivo aí, tá bom? Então, uma demonstração, né, dessa nossa busca. Então eu fiz essa funçãozinha aqui para mostrar a ideia dessa nossa busca. Então eu coloquei dois parâmetros aqui para a busca dele, que seria o máximo de esse variável que indica a quantidade máxima que eu vou atualizar o meu alfa, ou seja, a quantidade de testes que eu vou fazer, eu coloquei 400, e a função de custo mínima. Ou seja, se eu obter um valor de custo menor que esse valor aqui, eu posso falar, bicho, cheguei no alfa máximo aí e eu posso parar aí. Beleza? Então, inicializando a nossa interação, o que eu faço aqui? Eu recebo nossos parâmetros, né? E considerando um alfa aqui, que eu considerei aqui como 0,03 na primeira, né? Primeira interação, eu vou calcular o nosso custo e o nosso gradiente, ok? Aí eu verifico se o nosso custo aqui é menor do que o J aqui, é menor do que esse valor do custo aqui. Se for, eu dou um break, eu paro meu código, pô, já cheguei no alfa mínimo aí. Se não for, ou seja, o nosso custo é maior do que eu quero, né? Eu vou atualizar o valor do alfa. Então eu vou atualizar para que valor? Para esse passo meu, né? Que é aquele gradiente meu. Aí eu estou usando aqui um índice de aprendizado de 1/100. Mas você poderia estar usando outros índices também, entendeu? Esses índices aqui, a maior parte vai indicar se o algoritmo vai demorar ou não chegar no seu ponto aí, ok? Tem outros detalhes também, que se você usar um índice muito grande também, pode divergir o algoritmo, mas não vou entrar em muitos detalhes não. Eu usei um 100, que eu sei que quando eu uso um 100, vai ser lento o meu algoritmo, mas ele vai tender a esse mínimo local aí, porque no nosso espaço é bem definido, né? Tem um mínimo local ali bonitinho. Então não vai atrapalhar não nesse algoritmo aí, ok? Mas sempre recomendando, caso você queira ter mais conhecimento disso, procure na literatura de otimização, que você vai ver que isso aí é quase uma disciplina, né? Que vai mexer nisso. Então eu calculo nosso alfa, e agora para esse novo alfa, né, atualizado, novamente eu vou calcular a nossa função de custo para esse novo alfa aí, né? Para esse novo alfa eu vou ter um novo gradiente e a nova função de custo, e eu vou medir aí de novo. E eu faço isso de maneira repetitiva, né? Sempre calculando o custo, o gradiente, verificando se eu atendi o nosso custo mínimo. Caso não seja atendido, eu atualizo o nosso alfa aqui, né? Beleza? Então eu plotei aqui como vai comportar esse comportamento, esse nosso algoritmo aqui. Então eu tinha mais pontos aqui, eu acabei aproximando aqui para mostrar qual é a ideia. Então daqui tem uma interação, daqui foi uma interação. Depois dessa minha interação aí, né, eu calculei a função de custo dela e o gradiente dessa minha função, e eu acabei atualizando no próximo passo. Vou chamar aqui, ó, nosso seria aqui o int. Aqui seria no int a interação int mais 1, né? Eu cheguei nesse novo nível de significância aí. Depois eu calculei, né, a mesma coisa, vi que eu não cheguei no meu custo desejado, então no passo do int mais 2 cheguei nesse novo alfa, e esse processo foi continuando, né, até na hora que eu alcancei nosso mínimo local, onde a nossa função de custos está igual ao valor desejado, e aqui tem o nosso alfa, né, que está em torno de 0,01 aí, que eu sei que no final, né, a nossa taxa de falso positivo vai ser igual, aproximado, deixa eu colocar, igual a taxa de falso positivo desejada. Por curiosidade, eu plotei o alfa em função das nossas interações, né, e a função de custo, ver que para o 0,3 eu tenho uma função de custo alto, e na medida que eu começo a atualizar, né, está diminuindo a nossa função de custo, e o nosso alfa está convergindo para o 0,01, né, ok?
Ó, lembrando que aqui é o aumento da nossa interação aí. Bom, um ponto importante que eu não entrei em muitos detalhes aqui, nesse caso meu algoritmo da taxa de aprendizado, porque eu não quis mexer nessa taxa de aprendizado, mas essa metodologia aqui, né, ela já existe na literatura e tem bons algoritmos que fazem essa busca aí, né, muito melhor do que eu acabei de propor aqui, né, que além disso são otimizados, né, que na verdade foram desenvolvidos por pessoas que já trabalham há anos nessa área de otimização. Então eu utilizei um desses algoritmos para fazer isso. Bom, essa função, a forma que é fornecida essa função de custo aqui, onde eu tenho forneço parâmetro da função de custo do gradiente, é meio padrão, né, nessas rotinas, então eu vou usar essa função, mas no entanto, no lugar de fazer essa busca aqui, né, eu vou utilizar uma função já pronta. Então tem aqui o exemplo aqui que eu estou usando a função, estou usando o parâmetro dela aqui, que é o número máximo de iterações. Antes no meu código eu usei 400, estou usando 50, o alfa inicial 0,5 e agora a minha função de custo eu estou chamando como uma outra função. Isso aqui quando eu passo uma função com certo parâmetro. O que eu estou fazendo nessa parte aqui? Eu estou falando que CC é uma função onde que tem o parâmetro alfa dela. Ou seja, é uma função que tem um parâmetro alfa dela e o resto aqui, ó, são aqueles valores que eu tinha inicialmente lá, que seriam esses parâmetros aqui do meu código, né? Seriam os parâmetros que estão aqui, ó, esses caras aqui. Então, no lugar dessa parte toda aqui minha que eu fiz aqui, né, eu vou chamar essa função aqui, que é uma função que faz tudo aquilo lá, que como eu já disse, já é toda otimizada para isso. Então, quais são os parâmetros que eu tenho aqui? Eu passo a função de custo minha, né? Lembrando que agora está em função do alfa. Eu passo o meu alfa inicial, o valor do nosso alfa inicial, que é 0,5. E além disso eu coloco o options dela aqui, né? Falar que é 500 interações. Então quando roda essa função, ela vai devolver para mim o valor alfa ótimo para a nossa função de custo. E além disso vai contar quantas interações que ela fez e o custo de cada uma dessas interações. Observa-se que ela só precisou de fazer 6 interações, ou seja, utilizando essa funçãozinha, né, que ela também faz um ajuste dos passos, ela, após 6 interações, né, ela conseguiu obter um alfa ótimo aí, que está 0,0103, né, onde com esse alfa eu consigo a taxa de falso positivo igual ao nosso falso positivo desejado, que é 0,05, ou seja, o falso positivo nosso é igual a 0,05 aí. Beleza? Então daí foi uma forma utilizando essas técnicas de otimização. É claro que eu não tentei entrar em detalhes nessas técnicas, até que o nosso problema não é tão complexo assim também, né, de aplicação. E por meio, na verdade, uma vez bem escrita essa função de custo, eu posso usar essas funções de otimizações, né, e essas funções de otimização já dá para mim esse alfa meu ótimo aí que eu preciso, ok? Eu espero que vocês tenham pelo menos entendido a ideia, né, dessa aula aí. Ainda em relação a essa aula, eu vou deixar esses códigos tudo, né, no nosso ambiente virtual, que é bom vocês treinar e verificar tudo.